Bom dia, Marcos. Muito obrigada aí pelo convite. É uma alegria muito grande participar, não é, do seu programa e ser escutada por tantas conterrâneas, né, tantos conterrâneos queridos aí. E sempre muito bom compartilhar, né, um pouco dessa nossa caminhada com as pessoas justamente que vivem numa das regiões do mundo onde existe o maior avanço do processo de desertificação, né? Ao mesmo tempo em que a gente também sabe que é na região do semiárido, na região do Seridó, que também existe uma situação muito grave de injustiça hídrica, e que são as mulheres as que padecem mais ainda, né, dessa situação. E o objetivo dessa atividade, né, a Conferência da ONU, a Conferência da Água, organizada pela ONU, já fazia quase 50 anos que não acontecia essa conferência, exatos 46 anos que essa conferência ela não era realizada. E talvez isso se deva a uma ideia muito equivocada das pessoas de que a água é um recurso infinito, né? Que não se acaba nunca, e que vai só passando pelos ciclos da água, mas que é inesgotável. E aí, talvez por isso, essa forma de subestimar a crise hídrica, né, que já é motivo, inclusive, de muitas guerras no mundo, né? Talvez por isso a comunidade internacional tenha deixado de lado a necessidade de debater, né, a situação mundial em relação a isso. Eu não sei, Marcos, se você viu os dados que foram divulgados no primeiro dia da conferência, você chegou a ver Não, eu cheguei não, o Tásia. relatório? Não, né? Infelizmente não. É muito grave, exatamente, tem 25% da população mundial, o que equivale a 2 bilhões de pessoas, vivem em uma situação grave de insegurança hídrica. E o que é mais escandaloso, Marcos, é que essas populações estão localizadas nos países do sul global, que é onde estão localizados os maiores mananciais de água potável do planeta. Então, você imagina, nos lugares onde tem mais água disponível, água potável, é justamente aí onde está a maioria dessa população mundial de 2 bilhões de pessoas que sofrem de insegurança hídrica, né? Agora, a que se deve isso nesse caso? É como se você morasse numa cidade, numa região que tivesse muita água, só que você não consegue chegar até ter acesso àquela água? É, é exatamente isso. Uma situação que ela não está ligada diretamente à questão climática ou à questão do acesso à água, mas a decisões políticas e políticas de Estado e políticas de governo que, que direcionam o acesso a essa água não para a garantia das necessidades humanas e para a dessedentação animal ou para a produção de alimentos que garantam a segurança e soberania alimentar das pessoas, mas para setores do grande capital da economia, como, por exemplo, a mineração, né? Como, por exemplo, o agronegócio, como, por exemplo, o acesso à água para a construção. Essa é uma situação que o Seridó vem sofrendo hoje, né? A construção de bases de concreto e cimento para segurar aquelas torres de energia eólica, não sei se você sabe, mas a quantidade de água que é necessária para construir essas bases para a energia eólica é uma quantidade imensa de água, né? E pior do que isso, para você poder instalar essas torres de energia eólica, você tem que fazer uma supressão da vegetação da caatinga, o que piora ainda mais a situação de desertificação, né? A água, ela vem muito junto com a discussão sobre a terra e o bioma, e os ecossistemas, as coisas, elas não estão dissociadas. É, a gente entende que o bioma caatinga, que é o que predomina na nossa região, na região nordeste, né, no semiárido, é uma vegetação que para esses grandes setores da economia que vem no Nordeste só como fornecedora, uma região que é fornecedora de recursos naturais, a vegetação da caatinga é como se não existisse. Eles olham para a nossa caatinga acinzentada no período de estiagem e veem ali algo morto. Está tudo morto, tudo seco. Aquilo ali não tem viabilidade nenhuma, ali é um deserto, né? Então, tanto faz tirar ou deixar a caatinga, né? E a gente sabe que não é isso. Esses estudos que a ONU está divulgando dá conta de que a supressão vegetal dos biomas
é uma das principais responsáveis pela insegurança, pela injustiça hídrica e insegurança hídrica. Eu gosto muito de falar de injustiça, viu, Marcos? Porque não é que falta água. A água existe, como você mesmo acabou de dizer, né? Bom, se tem água, por que as pessoas não têm acesso? Mas a injustiça hídrica é assim, tem água, mas eu vou priorizar interesses econômicos ao invés de priorizar as necessidades humanas. É um desafio, né, não? Diga aí, é uma situação delicada de lidar, né? O poder público e também a sociedade civil, que na maioria das vezes não conhece, né, essas informações aí. E você conseguiu levar que tipo de realidade para essa mesa, para esse painel? Um painel que inclusive foi composto só por mulheres, né? Foi. O painel foi o seguinte, eu fiquei muito surpresa, né, quando eu fui selecionada para participar desse painel, porque eu tive que participar de um edital de seleção, né, eles abriram um edital, as pessoas poderiam se inscrever, e eu escolhi essa atividade especificamente porque tinha muito a ver, primeiro, com a minha origem, né, porque eu sou uma mulher do Seridó, que nasceu, se criou na região do semiárido, e por causa da minha atuação e do meu trabalho com essa perspectiva de gênero que tem relação com a água e com o clima, né? Então, eu mandei meu currículo com a experiência que a gente conseguiu acumular nos últimos anos e fui selecionada, entre outras pessoas. O fato de ser do Rio Grande do Norte também foi levado em consideração, porque aqui é uma das regiões do mundo, né? Inclusive, segundo a própria NASA, né, que é um organismo aí dos Estados Unidos, a região do Seridó é uma das regiões do mundo que concentra mais áreas de desertificação. Então, o fato de ser do Rio Grande do Norte e do Seridó, isso, ao que parece, pesou para que eu fosse selecionada, né, para estar nessa atividade. E a minha intenção era levar o conteúdo que a gente apresentou na atividade ontem, né, que era dizer que, embora a população desses territórios sofra muito, né, existe uma diferenciação nessa população, uma diferenciação das pessoas que sofrem maiores impactos, né. O uso da água para as necessidades humanas é um uso que está muito ligado ao trabalho da sobrevivência, ao trabalho do cuidado, né. É a água que é usada para lavar a roupa, para limpar a casa, para aguar aquela produção do arredor da casa, do quintal produtivo, principalmente para quem mora nas periferias das cidades, e também na região da zona rural, né? A gente sabe que o de comer, como a gente diz, né, é tirado do entorno da casa. É os pés de fruta para fazer o suco, para fazer o doce, é aquela galinha de capoeira que é criada ali, né? Perto de casa, que come, né, os restos das frutas que caem, que come. É aquela produção que garante o de comer. E, via de regra, são as mulheres que dão conta dessa produção do viver, né, que a gente chama a produção do viver, que é o que garante, geralmente, a segurança e soberania alimentar. E são as mulheres também que utilizam a água para o trabalho do cuidado, para dar banho nas crianças, para lavar roupa, para limpar a casa. Então, no nosso semiárido, a obrigação de arranjar água para fazer isso tudo é uma obrigação das mulheres. O trabalho de ir buscar água, né? Você sabe disso, Caicó, você conhece a realidade rural daí, que eu também sei disso, né? São as mulheres que ainda, isso não é uma realidade que ficou para trás, viu, minha gente? Uma pesquisa recente dá conta de que as mulheres ainda caminham, em média, 8 quilômetros por dia na região do semiárido brasileiro para ir atrás de água. Né? Então, e por causa disso, porque são as mulheres que fazem esse trabalho é considerado um trabalho leve. Aí, agora, vocês que estão me ouvindo aí, né, vocês me digam aí se é um trabalho leve andar com 2 galões de 20 litros, 30 litros d'água pendurado em cada ombro e caminhar uma média de 8 quilômetros para poder levar essa quantidade de água para casa, né? Porque ainda essas mulheres correm o risco de sofrer violência sexual quando caminham por esses lugares para ir atrás de água em açude, em poço, né, muito longe de casa. Então, por isso que a gente falou um pouco dessa realidade, né? Todo mundo sofre com a falta d'água, mas quem usa a água no cotidiano para o trabalho do cuidado, que geralmente a sociedade, né, que a gente sabe que é machista e existe a divisão sexual do trabalho e impõe às mulheres esse trabalho, são as mulheres que têm essa obrigação e que arcam com esse trabalho, né, forçado. E por isso a própria ONU, né, para você ver como a gente que é daqui da região às vezes não conhece, não valoriza, aí tem que vir a ONU apresentar um relatório para dizer que as alternativas que estão sendo feitas, elas
elas têm contribuído positivamente para mudar esse quadro, né? A ONU falou no seu relatório, que foi divulgado aí no primeiro dia, que o trabalho que é feito pela ASA, que é a Articulação Semiárido Brasileira, com a construção das cisternas, dos barreiros trincheiras, e outras tecnologias sociais, como o reuso da água, né, outras tecnologias que a gente sabe, dão conta de mitigar um pouco essa situação, né. Então, eu fui para lá falar disso, denunciar, né, o Nordeste, minha gente, fora daqui, é totalmente invisibilizado, né, é como se a gente aqui não existisse, se existir, é um lugar, é visto como um lugar que é inviável, que é inviável para se viver e se produzir, essa é a imagem que ainda existe lá fora. E isso naturaliza muito, autoriza muito o Estado brasileiro a não propiciar iniciativas, ações do Estado e políticas públicas para mudar essa situação. As alternativas que a gente tem, minha gente, foram criadas pelos agricultores e agricultoras. As cisternas, elas não foram inventadas dentro de uma universidade, de um curso de engenharia civil, né? Foram os agricultores que sabiam que tinha necessidade de guardar água. Aliás, guardar água, guardar cimento, guardar comida para os animais, guardar tudo, né, no período de estiagem. E eu fui para lá falar um pouquinho disso, dessa realidade, contribuir para que isso não fique invisível, né, levar um pouquinho da nossa realidade aqui da região do Seridó, do semiárido como um todo, né, e falar das ameaças que a gente sofre também, né, ao processo de desertificação, dessas alternativas aí que aparecem como alternativas, mas que terminam sendo parte do problema, né? Essa discussão sobre transição de matriz energética, energias limpas, né? Elas vêm se alastrando de um jeito impressionante no Nordeste e as pessoas nem questionam, né, os impactos disso nas nossas vidas. E é isso, depois a gente vai disponibilizar o vídeo, a gente vai poder divulgar aí nas suas redes, nos canais de informação todos, vai precisar só fazer a tradução para o inglês, o francês e o espanhol, que a ONU costuma botar essas legendas, né, em outros idiomas, para poder botar lá no site deles, e aí a gente vai disponibilizar para todo mundo assistir, quem não pode assistir ao vivo, certo? Pegando um pouco da sua experiência como consultora e assessora de programas sociais governamentais de convivência com o semiárido, a gente vive aqui no Seridó uma realidade que talvez nos cause uma certa impressão de que teremos uma segurança hídrica no futuro, com a barragem Oiticica, né, com o programa de interligação das grandes bacias por adutoras, mas o maior desafio é fazer com que realmente essa água chegue realmente a quem precisa, quem está na zona rural, quem está naquela comunidade que fica distante daquele grande reservatório. Não adianta ter essa segurança hídrica se essa água não chegar realmente a essas pessoas? Exatamente isso, Marcos, é exatamente isso. A experiência que a gente tem é que quanto mais descentralizadas forem as tecnologias, quando a gente fala em tecnologias sociais, é porque, por exemplo, uma cisterna, que é uma tecnologia social, ela é facilmente replicada. O conhecimento para se construir uma cisterna é um conhecimento popular. Ele pode ser disseminado por qualquer pessoa que a gente mesmo da ASA faz cursos de capacitação de cisterneiras, muitas mulheres, inclusive, aprenderam a construir, né, e são formas de conseguir captar água da chuva armazenada de forma descentralizada, né, milhões de cisternas existem hoje espalhadas no semiárido, e isso descentraliza o acesso à água, ao passo que as grandes obras, né, barragem, transposição, hidrelétricas, além de criar impactos, que a gente já sabe quais são, né, e inclusive de retirar populações do entorno, isso gera impactos sociais, ambientais, econômicos de todo tipo, ela ainda concentra a água, né, ela concentra a água, então isso, por incrível que pareça, não garante que a população que também precisa muito consiga acessar, né? Isso dá um trabalho enorme, por exemplo, para os comitês de bacias, né? Dos rios por onde vai passar essa água, para ver se, né, isso está tendo acesso ou não às populações. Isso dá um trabalho enorme, porque é um gasto de dinheiro público enorme, né? Se a gente fosse pegar o dinheiro de construção de uma barragem dessa aí e fosse transformar em construção de cisterna, de barreira trincheira, de tanque de pedra, né? Seria uma forma de descentralizar muito mais.
Por outro lado, a gente sabe que existe essa expectativa, né, as experiências que a gente tem, por exemplo, da barragem Armando Ribeiro, a água da barragem Armando Ribeiro, ela serve a quem? Quem é que está nas margens, né, do espelho d'água da barragem Armando Ribeiro, né? A gente tem conhecimento de que são as grandes empresas de produção de fruticultura para exportação, né? Aí alguém pode dizer, mas isso gera economia, move a economia do Estado, porque cria um superávit na balança comercial, vende para fora. Tudo bem, então isso a gente está reconhecendo que numa região onde a gente tem, em média, de 8 a 9 meses de estiagem, sem chuva, onde a gente depende de um reservatório de água do porte de Armando Ribeiro, essa água, ao invés de ser utilizada para dar conta da necessidade humana e animal, ela é usada para produzir fruta e exportar para fora do país. Ou seja, o Seridó, a região do Rio Grande do Norte e do semiárido, está exportando água em forma de fruta. Quando a gente fala de injustiça hídrica, a gente está falando disso. É da gente ter água disponível, como você disse no começo da nossa conversa agora, e essa água ser utilizada para outros interesses e não para satisfazer as necessidades humanas, né? Quando a gente questiona os grandes empreendimentos, né, como as barragens, é porque não é que a gente seja contra a obra em si, né, apesar dos impactos que ela gera, mas é porque a gente questiona a injustiça hídrica que esses reservatórios terminam gerando, porque a água, ela teria que ser usada, isso aqui, quem está dizendo não sou eu, né, eu sou advogada, mas quem diz é a Constituição, a Constituição Federal, a gente tem leis que regulamentam isso, gente, de dizer que a prioridade é satisfazer as necessidades humanas, animal e a produção de alimento para comer. Então, quando a gente questiona esses grandes empreendimentos, é porque a gente sabe que eles geram muita injustiça hídrica, né, e é uma coisa escandalosa. O fato de você ter uma produção de agronegócio tão grande na região do semiárido e tanta gente passando sede, né? Não garanta as necessidades mínimas, às vezes, nem de beber água. O índice de mortalidade infantil que tinha baixado muitíssimo, né, nas últimas décadas, voltou a subir. Doenças que estavam extintas voltaram a existir, porque quando você consome água de péssima qualidade, contaminada, além da questão da injustiça de faltar acesso à água, vem com ela as doenças também, né, que tem a água contaminada como um dos principais vetores. Então, é isso, é o desafio que a gente tem como cidadãos e cidadãs, né, que precisam cumprir com o seu papel, né, de ter conhecimento dessas informações, e a gente debate injustiça hídrica, é isso. A gente tem água, a gente vive na região do mundo onde existem os maiores mananciais ainda de água potável, porque os países do norte global, Europa e outros, né, os mananciais ainda já estão bastante limitados, e a gente tem água e as pessoas não têm acesso, né? Isso é o que a gente chama de injustiça hídrica. E esse é o desafio que está colocado no Seridó, no Rio Grande do Norte inteiro. E da sociedade civil acompanhar de perto quando esses grandes empreendimentos eles são construídos com dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Um açude, gente, naqueles sítios que existem, raramente um açude daquele é construído com dinheiro do dono da terra, do dono do sítio. Aquilo ali é dinheiro público, é do DENOX, quem constrói aqueles açudes ali é o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras para Combate à Seca. É outro erro do nome do próprio órgão, que ninguém combate a seca, a gente convive com a estiagem, né? Você não tem como acabar com a seca na região como a gente vive. Aqueles açudes são construídos pelo DENOX, com dinheiro público, dinheiro nosso. Então, o dono do sítio, da terra, seja lá do que for, não pode negar o acesso da população que vive no seu entorno para ter acesso àquela água, né? A terra é dele, mas a obra é pública, né? Então, é isso. O dilema nosso é esse. É saber que aquele dinheiro público foi usado para uma obra como essa, que você citou aí, né? A barragem da Oiticica, Armando Ribeiro, entre outros, a transposição do Rio São Francisco, né? As águas vêm para quem da transposição? É uma pergunta que a gente tem que fazer e tem que ficar vigilante para saber para onde é que, porque para a população, muito pouco, né? Mas é o desafio que fica da gente. Essa conferência da ONU ela foi importante por causa disso, porque acendeu a luzinha vermelha, né? Quase 50 anos que pelo menos a ONU não puxava esse debate e que agora
entrou na roda, né? Você acha que foi tarde demais? Demorou muito, aliás, nunca é tarde, né? Mas demorou muito a voltar a se discutir essa temática na ONU? Acho que foi tarde, acho que, olha, a gente aqui, os nossos países vizinhos da América do Sul, já existem guerras pela água já. A Colômbia, né, a Bolívia, inclusive a de Cochabamba é conhecida, né, pelo estopim que estourou lá da população, que foi chamada de Guerra da Água, né? Outras regiões do mundo, a mesma coisa. Existem conflitos bélicos, guerra, de matar uns aos outros, um país contra o outro, pela disputa dos mananciais de água no mundo. Ninguém sabe disso, né? Isso não sai na Globo, no Jornal Nacional, não sai em nenhum meio de comunicação, isso é totalmente invisibilizado. Então, o ouro azul, né, que é aquilo que a gente chama, a água é considerada hoje o ouro azul, vai ser o motivo de conflitos bélicos num futuro muito próximo. Talvez por isso, por constatar essas situações de conflito, né, eu não acho que a ONU ela foi movida pela situação de injustiça hídrica, eu acho que ela foi movida pela situação de conflitos bélicos causados pela disputa da água, que levou a ONU a retomar essa conferência para poder dar visibilidade, né? Eu acho que foi tarde porque algumas dessas situações, elas podem ser irreversíveis, né? De conflitos que eu digo em alguns países. E, por outro lado, existem situações do mundo em que a injustiça hídrica, ela já está muito cristalizada. Pode ser que se consiga reverter, né? Talvez agora no Brasil, por exemplo, existe uma expectativa de que o programa das cisternas volte a funcionar, porque desde 2017, desde o governo Temer, que todos os programas de cisternas com financiamento do governo federal foram suspensos, né? Então, o desafio que a gente tem é pensar assim, olha, a gente precisa ter água para todo mundo, porque é um direito humano o ter acesso à água, é um direito humano, faz parte dos direitos fundamentais que estão lá assentados na Constituição Federal, direito a comer e beber água, né, dessedentação animal e humana também, porque a gente, hoje, por lei, a gente também tem responsabilidade sobre os animais que a gente cria, viu? Não é mais como antigamente, que você deixava morrer de sede, não é mais não. Hoje existe responsabilização civil pelos animais também, né? A lei já reconhece isso. Então, pensar isso como uma política de Estado, não como uma política de governo, porque uma política de governo, quando entra um governo, sai um governo e entra outro, se não for uma política de Estado, como o SUS, por exemplo, o SUS é uma política de Estado. Independente do governador, do presidente, do prefeito que esteja à frente do poder executivo, essa política ela vai existir, é uma política de Estado. Se for uma política pública, programa de cisternas, ótimo, esse governo aí apoia o povo do semiárido, estabeleceu os programas. Se esse governo não se reeleger, o próximo acaba com os programas, tudo em fogo, que aconteceu com o P1MC, o P1+2 da ASA, né, os programas de cisternas e tecnologias de captação de água da chuva, que desde 2017 que não tem financiamento assim, com edital público, viu? São iniciativas que são gerenciadas, que são coordenadas pela sociedade civil, através de ONGs e cooperativas, através de edital público. Não é porque você é amigo do presidente, do governador, é aberto um edital público. As instituições, inclusive a própria igreja, a gente tem em Caicó, tem o CEAPAC, né? Tem a diaconia, tem várias instituições que coordenam esses programas e acessam através de edital público, né? Só que para poder o programa existir, o governo tem que lançar o edital, né? Então, desde 2017 que não existe essa continuidade aí dos programas. E os programas de cisternas, qualquer pessoa da sua casa, você vai lá no portal da transparência, você pega o georreferenciamento, cada cisterna dessa tem uma localização, né? Georreferenciada, você bota lá no Google Maps, você aí em Caicó consegue ver uma cisterna que foi construída lá em Santa Cruz do Capiberibe, em Pernambuco, outra que foi construída no Maranhão, você vai olhar com o satélite. Então, não existe forma melhor de controle social do que esses programas das cisternas, né? Foi coordenado desde sempre pela sociedade civil, né? E de forma bastante transparente, que é para dizer que a gente também, se organizar, consegue fazer as coisas, né? Mas para isso precisa transformar numa política de Estado ao invés de ser uma política de governo. É outro desafio que a gente tem.
Tás, obrigado por sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu queria agradecer, muito importante esse espaço que vocês abrem, né, aqui no programa, a população do Seridó, principalmente, do semiárido todo, né, eu digo do Seridó, já puxando a sardinha para minha lata, né, é porque eu sou seridoense, mas é porque a gente precisa conhecer a nossa realidade, para saber os desafios que estão colocados à nossa frente e poder entender a melhor forma de incidir sobre ela para transformar, né? Para que a gente consiga avançar e conquistar o bem viver nesse território que é tão rico aí para a biodiversidade do nosso estado, né? Como é a região do Seridó. A gente sabe que o Seridó sofre muito com o processo de desertificação, é um desafio tremendo, né? Mas eu acredito muito, né, na capacidade dos povos em seus territórios de se colocarem, tomarem consciência da situação, né, que a gente atravessa e conseguir ir forjando coletivamente as alternativas, pressionando o poder público, se juntando para também construir e opinar, né, e propor alternativas, contar com setores dos meios de comunicação também é muito importante, porque a falta de informação gera uma certa letargia, né, um certo comodismo. Quando você não sabe que está existindo essa situação, você não consegue nem ficar indignado, né? Então, por isso que o papel de vocês também, né, de abrir esses espaços é muito importante, porque eu sei que tem uma audiência muito grande, né, e tem muita credibilidade acima de tudo, né? Em tempos de crise de credibilidade de informações, né, eu sei que vocês contribuem muito aí para gerar informações que sejam úteis, né, e contribuam também para a superação dessa situação que a gente vive, né, que é bastante crítica.